Olá, você vai fazer a prova discursiva para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Bom, meu nome é Júnior Andrade, eu sou professor de discursivas há 20 anos e eu vou conversar com você exatamente sobre a sua discursiva, dando para você dicas sobre como proceder para você não errar, tá? Pessoal, a discursiva da UFPR é uma discursiva bastante peculiar. Primeiro, quando você vai ao edital, né, se você chegar ao item 11 do edital, e chegar exatamente às partes que interessam a discursiva, você vai ver que para correção da discursiva a banca vai utilizar todos esses critérios aqui, tá? Porém, na hora de a banca realmente avaliar a sua redação, e isso você precisa saber como que é feito, a banca não usa esses critérios assim em massa, da forma como está apresentado aqui. Ela vai fazer o seguinte, vou te mostrar para você entender, de ver se eu acho que no meu e-mail, você não vê minha imagem porque eu fico com o meu e-mail aberto aqui com meio milhão de coisas. Aqui, se não estiver dando para você enxergar muito bem, eu vou explicar o que, que é. Isso aqui é o resultado da prova da Câmara Municipal de Curitiba. Foi a última prova de redação feita pela Universidade Federal do Paraná. E vocês vão notar que a banca divide em 3 grandes planos a avaliação da sua discursiva. Essa divisão depende do tema, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês porque que depende do tema. Você vê que a banca ela pede, por exemplo, ela distribuiu 16,6667 pontos, né? Para a pessoa contextualizar o tema. Isso na mesma redação, tá? Depois ela distribuiu 50 pontos, lá valiam 100 pontos, na verdade discursiva. Ela pediu para a pessoa, ela distribuiu 50 pontos para a construção da argumentação. Aliás, a discursiva valia, tá, gente? 100 pontos. E depois ela distribuiu 33,33 pontos para a parte gramatical, parte de vocabulário, clareza do texto, etc. Você vê que para cada item deste daqui, e aí vem a dica muito importante para você vai fazer o concurso da PM, é o seguinte: a banca vai pegar 2 partes do comando da redação. Por exemplo, na contextualização, ela queria que o aluno apresentasse o tema, tá certo? Esse tema nascia de um texto, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e que a pessoa demonstrasse, assim que ela apresentasse o tema, ou seja, qual que é o tema central desse texto? X. Assim que apresentasse o tema, ela queria um resumo dos pontos principais desse tema. Tá? Então, quem conseguiu compreender as 2 partes da pergunta conseguiu alcançar este valor. Quem compreendeu parcialmente ficou com nota parcial, na verdade. Então, o que eu notei nas provas, por exemplo, da Câmara Municipal de Curitiba? Que as pessoas até apresentavam a compreensão dos pontos principais, elas conseguiam bater esse assunto, mas não sabiam localizar o tema. Tá? A gente vai ver, eu vou mostrar isso para vocês em exemplo, tá? Para ajudar vocês que estão agora neste período de quarentena estudando, se preparando para o seu concurso público. Tá certíssimo em querer ir para o serviço público, porque é o lugar mais seguro que tem para você ir agora. Mas vamos lá. Então, o que a gente viu, vou chamar a atenção, o que vocês vão ver, colegas de vocês errarem em peso, tá? Os concorrentes de vocês errarem em peso, a apresentação do tema. Isso aconteceu na prova da Câmara de Curitiba e naturalmente vai acontecer na prova da PM com muita naturalidade. É o que mais acontece em concurso. Depois, gente, construção da argumentação. Diferentemente de outras redações que você constrói a argumentação logo no primeiro plano, no concurso nas gerações da UFPR, ela divide em 3 grandes partes a sua redação. Aliás, em 2 grandes partes. 2 grandes, tá? 3 critérios, 2 partes. Ela pediu ao final para o aluno assumir um ponto de vista acerca daquele tema que ele havia identificado acima. E que a pessoa fundamentasse o ponto de vista. Então veja, olha que interessante. Aqui em cima, a pessoa tem que localizar o ponto de vista do autor, né? E as fundamentações que o autor usa, o autor do texto modelo. Na segunda parte, você tinha que assumir um ponto de vista em relação àquele assunto tratado por aquele autor e você apresentar seus argumentos para justificar o seu ponto de vista, tá bom? Depois o resto era nota gramatical, tá? Basicamente dizendo. Bom, para você não ficar viajando no que eu estou falando, eu vou mostrar para você qual era o tema, tá? Para ficar mais fácil você entender. Bom, todos os textos da UFPR tem pelo menos um texto que a banca vai trazer para você, pelo menos um texto. E o tema é o texto, tá? Então prepare-se. Eu vou explicar, para você não ficar lendo esse texto com você, eu vou explicar do que se trata esse texto. Esse texto é um artigo de um autor chamado Martim Caparrós, né? Que foi publicado no jornal. Sobre o que trata esse texto?
Veja só, tá bem no início. Dizem que não tem mais volta, que é assim mesmo. Comecemos a pensar quais e como, porque em breve vamos nos alimentar de muitos insetos. Então, aqui estava o tema do texto do Martim Caparrós, falando por que nós vamos nos alimentar de insetos. E aí, gente, ele vai contar um pouco, ele vai trazer como argumentos uma série de argumentos, perdão, uma série de ideias sobre a questão da alimentação. Ele vai falar que hoje está muito mais caro, né? Você fazer uma alimentação rica em proteínas, tá certo? E que o planeta não está aguentando todo esse preço da produção, por exemplo, de carne bovina. E vai falar sobre a questão de mudança de cultura, né, de as pessoas entenderem que inseto também é proteína e vai embora. Então ele vai dar vários argumentos aqui nesse texto. Bom, assim que terminou o texto, a banca pediu o seguinte, ela falou para o aluno fazer assim, ela deu um espaço curto para ele, de 12 a 15 linhas, as redações da UFPR geralmente são curtas, e a banca disse o seguinte, olha, eu quero que você trabalhe esses 4 itens na sua redação. Esses 4 itens vão se resumir a 2 grandes partes. Primeiro, contextualizar o problema. O que é contextualizar o problema? É apresentar o tema, certo? De que trata o texto? Tá? Esse texto do Martim Caparrós. Depois trazer os pontos principais da argumentação do autor. Por isso que lá no edital os caras valorizam a argumentação. Então você tem que me dar os argumentos que o Martim Caparrós, não que você, redator, pensa sobre aquele tema. Então é como se você fosse item a item dissecando o tema e falando os principais pontos da argumentação do Martim Caparrós são os seguintes 2 pontos. E aí tu vai apresentar os temas. No segundo momento, assumir um ponto de vista. Se você concorda ou não com esse desdobramento do comportamento humano, ou seja, as pessoas largarem um tipo de alimentação proteica para assumir outro tipo de manutenção dessa alimentação proteica, né? E você vai dar os seus porquês. Você vai fundamentar. É claro que no espaço de 12 a 15 linhas, preste atenção para você entender. O que vai acontecer com o seu texto? Você vai fazer um monobloco? O que é um monobloco? Monobloco é quando você faz um parágrafo só. Não. Se a banca te deu 2 grandes comandos, você vai ter um parágrafo para tratar da primeira parte, que é a parte referente ao autor Martim Caparrós, e o segundo parágrafo para você tratar do seu posicionamento e seus porquês. É claro, gente, que o primeiro assunto vai ficar mais extenso, naturalmente mais extenso. Por quê? Porque você tem que pegar a ideia central do Martim Caparrós e pegar todos os pontos de vista que ele apresentou. Depois vai ficar um pouco mais curto, porque você vai falar de você, qual é o seu posicionamento em relação a este tema e vai dar seus porquês. Em geral, o seu porquê vai ser um só, tá? Pela extensão que a banca apresenta para você, naturalmente deve ser um só, tá bom? Ou 1 ou 2, se você conseguir espaço para 2, muito bem. Se você pensar assim, quem ganhou essa redação da CMC, ou seja, da Câmara Municipal de Curitiba? Quem colocou mais argumentos, etc. Não, gente, as pessoas não conseguem seguir um roteiro. Por isso que essa dica que eu tô dando para vocês, abrindo exemplos e tal, comentando, é para mostrar como é que a gente trabalha um roteiro de texto, prestando atenção aos comandos da discursiva. Então, gente, vou pegar aqui uma redação, tá? Que eu vou mostrar por que esse aluno ele errou. Então, ele chegou na nossa fase recursal, porque o turma de redação oferece o serviço de recurso e nós negamos o recurso, negamos o que? A gente não quis fazer, quis devolver dinheiro, porque naturalmente a gente não via como a banca pontuar era maior para ele, né? Vou mostrar para vocês o que aconteceu na redação dele. Então vocês viram que tem 2 grandes partes, tudo bem? Olha só como é que ele começa. Ele começa da seguinte forma. A limitação dos recursos alimentares em conjunto com seu consumo cada vez maior são sintomas de uma crise humanitária. Bom, este não é o tema do texto. De jeito nenhum. Mas não é este o assunto, Júnior? Que a gente tem que se alimentar de insetos, porque geralmente pode ser que venha faltar alimentos? Bom, a tese do autor, do Martim Caparrós, é falar sobre o passo da humanidade em direção à alimentação por insetos. Era para falar sobre alimentação e insetos. Veja que o aluno vai falar de assuntos que orbitam, assuntos que vão tangenciar, vão passar por fora do tema central. Então, gente, o tema central em concurso precisa sempre de muita precisão. Não pode distorcer palavra, não pode interpretar o texto. Você não está fazendo interpretação de texto. A banca dá um comando, olha, localize para mim no texto. É isso que ela quis dizer, tá? Então o aluno já errou aqui a apresentação do tema.
Aí ele fala, mostra necessária a mudança de postura nos hábitos de consumo do homem para assegurar o futuro sustentável do planeta. Aqui ele começa, na verdade, a trazer os pontos de vista do Martin Caparrós, né? E a banca já nota, gente, uma diferença pela forma de estruturar o texto. Como a banca deu 2 grandes comandos e o aluno dividiu o texto em 4 partes, o examinador já sabe que essa redação não vai passar. Já está na cara dele, ele já entende que o aluno já escorregou em algum ponto, tá bom? Então, peraí, professor, foi uma coisa interessante. O número de parágrafos que eu tenho que apresentar corresponde ao número de comandos que eu tenho? Sim, sim, tá? Cada parágrafo responde por uma célula discursiva, então você tem que apresentar um parágrafo correspondente àquele comando que você recebeu. Então aqui o aluno praticamente errou. É claro que eu poderia ter aqui um posicionamento do tema, poderia ter justificativo aqui, poderia ter meu posicionamento e meu justificativo aqui, poderia ser isso. É claro que o examinador vai conferir se isso existe, mas de cara ele já nota que há uma fragmentação muito grande. Aqui ele vai explicar então todos os argumentos que o Martin Caparrós deu. Tanto que nesta parte aqui, que na redação valia 16,66, a banca trabalha com esse monte de dígito, tá, gente? O aluno perdeu o ponto porque não apresentou o tema. Então ele ficou com 10,41,67. A banca veio aqui, né, passou o machado, tá? Depois o aluno tem que se posicionar. Qual é o posicionamento dele? Aí vamos ver se ele apresenta algum. A mudança de hábitos alimentares da população passa por um processo de aceitação imediata. Entender que consumir certos animais, evitando aqueles que estão por perto, e ignorar outras fontes proteicas, como as encontradas em insetos, criará uma crise de sustentabilidade alimentar. Então veja que aqui ele até se posiciona, mas demora muito. Outra coisa, em concurso, a gente não retarda o nosso ponto de vista, a gente apresenta na abertura do parágrafo, tá? Então tudo que você vai fazer tem que ser muito rápido, tem que ser objetivo, não pode deixar o examinador ficar procurando coisas. Então, veja que ele até se posiciona, tá bom? Porém, vamos lá, ó. Assim é preciso adotar uma postura no padrão de consumo e mudar a cultura atual. Mas ele já falou que precisa mudar. Mas por que precisa mudar? Né? Então veja que não tem um porquê que precisa mudar. O aluno vai replicar, na verdade, o que ele já havia falado. O que aconteceu? Ora, o item de posicionamento é o item mais valioso que tem. O item que você se posiciona. A banca havia destinado metade do valor da redação. E essa banca tem uma questão muito interessante que ela divide a nota por 3 quando você vai se posicionar. Por quê? Um ponto ela vai dar para o seu posicionamento, né? E ela vai destinar 2/3 dessa pontuação para argumentação. Por isso que é bom você ter pelo menos uns 2 porquês, tá? Uns 2 motivos para o seu posicionamento, tá certo? É claro que se você tivesse apresentado pelo menos um, teria passado. Tanto que as notas da Câmara Municipal de Curitiba, gente, em média foram notas, dependendo do cargo que a pessoa escolheu, notas relativamente baixas. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer redação roteirizada, tá? As redações da UFPR são totalmente roteirizadas, tá bom? Bom, se você gostou dessas dicas, não é? Você quer estudar conosco, então eu vou te falar sobre o Turma de Redação, que você vai encontrar no www.turmaderedacão.com.br ou simplesmente jogar no Google Turma de Redação, você vai achar nosso curso. A gente vai ter no Turma de Redação, né, já está acontecendo, o curso de discursivas, no valor de R$180. Isso é uma promoção, tá? Você divide até 3 vezes. Este curso, o que ele inclui para você? Olha só, ele vai incluir 5 redações orientadas nesse modelo UFPR. Ele vai incluir para você uma aula teórica sobre os pontos principais da UFPR, quais são os cuidados, como escrever para começar, não é? Porque às vezes a pessoa sabe, poxa, eu entendo o roteiro, mas não consigo escrever com clareza. Então nós vamos ter uma aula só disso. E haverá correções de comentários, a gente vai comentar esses temas para você ter uma noção dos conteúdos esperados, naturalmente. E você ainda vai levar de quebra, de bônus, 2 bônus. O português em provas comentários da UFPR, com 10 horas, né, de exercício da UFPR, o curso de informática também aqui da UFPR. Esse curso de português da UFPR, curso de português dado pela professora Zezé Barino, né, meu nome é Júnia, eu vou dar o curso de redação, mas a professora Zezé Barino vai comentar com vocês as questões da UFPR e mais a informática, tá? O nosso curso
Ele vai valer, você tem acesso até o dia da prova, pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? A parte de redação tem uma duração de umas 4 horas em média, mas o restante é bônus, tá, gente? Então os bônus aqui são 10 horas de um, 10 horas de outro, para você se preparar. Esse nosso preço, né, essa nossa promoção, ela é válida até o final do mês de abril, tá certo? Depois o curso sobe de preço. Então aproveita, não dê bobeira, estude, mude o seu destino, tá certo? O destino da sua família, se preparando aí para um concurso público que vai ser muito útil, principalmente nesse momento, tá? Beijo grande para você e boa temporada de estudos.